Fala galera que se liga no canal Aprendendo Matemática, eu sou o professor Rafael Lima e vamos para a aula de hoje na continuação de função do segundo grau. Hoje, pessoal, vamos falar sobre a função do segundo grau quando ela está incompleta, ou seja, quando está faltando o item B ou o item C da função. Nós vamos ver que há uma maneira mais simples de resolver o zero dessas funções, do que ficar resolvendo pela fórmula de Bhaskara, ok? Mas antes de iniciar essa aula, eu quero convidar você que ainda não está inscrito em nosso canal para já se inscrever, deixar o seu like aí e o seu comentário no final do vídeo, porque isso é muito importante para a gente, pessoal. Então se inscreva, deixe seu like e também comente aí os nossos vídeos para a gente saber o que vocês estão achando, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje, função do segundo grau incompleta. Vem comigo aqui, ó. Pessoal, primeiro vamos relembrar um pouquinho da definição de uma função do segundo grau. Então, uma função é chamada do segundo grau quando existem números reais chamados de A, B e C. Esses números reais, apenas o A tem que ser diferente de zero, essa é a única restrição que a gente tem, e essa função no segundo grau ela também vai ter uma forma, vai ter um corpo, e ela vai ser colocada sempre como f de x igual a ax² mais bx mais c, para todo x pertencentes aos reais. Aí nós vimos também, na aula passada, que essa forma da função do segundo grau, quando ela tem todos os seus valores colocados, todos os seus valores reais apresentados ali, nós chamamos essa função de completa. Só que como a gente viu na definição, a única restrição que a gente tem na função do segundo grau é o A ser diferente de zero. Ele tem que ser um valor real, positivo ou negativo. Agora, o meu item B e o meu item C da função, eles podem apresentar esse valor zero. E aí nós vimos que quando isso acontece, essa minha função ela vai se chamar incompleta, porque vai estar faltando um pedaço da minha função original. E aí o que acontece? Nós vamos ter uma maneira diferente de resolver essa função, que é de não resolver em forma de Bhaskara. Nós vamos ter uma outra forma para resolver essa função quando o B for zero e quando o C for zero, para que eu consiga descobrir o nosso zero da função, o nosso x1 e o nosso x2. Então vamos só relembrar aqui nos exemplos o que é uma função completa e o que é uma função incompleta. Olha só o nosso primeiro exemplo. Nós temos a função f de x igual 3x² menos 4x mais 2. Como eu tenho todos os valores, tanto do A, do B e do C, aqui nessa minha função, eu tenho que o A ele vale 3, ele aparece aqui na frente do x², eu tenho que o B ele vale menos 4 e eu tenho que o C ele vale 2. Observem que os valores tanto do A como do B como do C são valores reais, e são diferentes de zero. Todos eles aparecem aqui para a gente. Então, como aparecem todos os valores, essa minha função aqui eu posso descrevê-la como uma função completa. Agora, se a gente observar o segundo e o terceiro exemplo, estará faltando algum pedaço dessa minha função. Olha o segundo exemplo, f de x igual a x² mais 3x. Aqui eu tenho o valor da letra A, que vale 1, porque na frente do meu x² eu tenho o número 1, isso nós já vimos também na aula passada. E aqui também eu tenho a letra B, que vale 3. Agora, a minha letra C, pessoal, como ela não aparece aqui, não está sendo colocada na minha função, ela tem o valor 0. Isso, colocando o valor 0 para a minha função, eu já estou definindo ela como uma função incompleta. E é essa função, quando o meu C for 0, que nós vamos trabalhar hoje. E vamos trabalhar também quando o B for 0, que é o que acontece na terceira função, chamada de menos x² com menos 5. O A vale menos 1 nesse exemplo. O B ele não aparece aqui, pode ver que o termo não tem com o bx aqui, não aparece, então ele vale 0. E o termo C ele vale
menos 5. Então, novamente, ó, eu tenho um valor igual a zero. Essa função ela vai ser definida como incompleta. Aí, como que a gente vai resolver o zero da minha função, achar o x1 e o x2, quando acontecer esse caso aqui, do c for zero, e esse caso aqui, do b for zero? É isso que nós vamos ver hoje. Então, vem comigo aqui e vamos verificar como que nós iremos fazer para resolver esse problema. Olha o nosso primeiro exemplo, começando com a letra b valendo zero. Então, a minha função ela vai ser colocada como f de x igual a ax² mais c. Esse é o tipo da minha função. Olha o nosso exemplo aqui. F de x igual a x² menos 5. Para eu resolver o zero da minha função, nós vimos que eu preciso transformar essa função que está aí colocada numa equação do segundo grau. Para eu fazer isso, pessoal, nós precisamos apenas colocar essa função igual a zero. Então, eu peguei essa função dada aqui, ó, f de x. Quando eu coloco um igual a zero, ela é transformada numa equação. Aí aqui, galera, fica simples. Observe o seguinte, eu quero encontrar o valor da minha letra x, né, para eu determinar o x1 e o x2. E eu tenho aqui, ó, um x². Eu posso deixar esse x² aqui separado do meu menos 5. Como que eu faço isso? Basta pegar esse menos 5 que está aqui junto com o meu x² e colocar do outro lado com o sinal trocado. Quando eu faço isso, eu vou ter x² igual a 5. Só que eu não quero saber o valor da minha letra x². Eu quero saber o valor da minha letra x apenas, que depois eu vou colocá-la como x1 e x2. Então, como que eu faço para descobrir isso? Eu vou usar um artifício aqui chamado operação inversa. Aqui eu tenho, pessoal, x². O inverso de uma potência quadrada é a raiz quadrada. Então, eu posso pegar essa potência que está ao quadrado aqui, colocar do outro lado junto com 5, como se fosse x igual a mais ou menos raiz de 5. E agora que a gente vai descobrir o x1 e o x2. Lembra lá na fórmula de Bhaskara que nós tínhamos mais e menos, e o mais iria para o x1 e o menos iria para o x2? Aqui, pessoal, continua a mesma coisa. Eu vou ter o x1 com o sinal de mais raiz de 5, porque eu já encontrei o x aqui, né? E o x2 eu vou ter o menos raiz de 5. Aí eu vou ficar dessa maneira aqui, ó. x1 ele é mais raiz de 5, o x2 menos raiz de 5. Aí nós temos uma observação muito importante para colocar aqui, galera, que é esse sinal de menos, tá? O sinal de menos ele fica fora da raiz, tá? Então eu não posso colocar a raiz de menos 5. A raiz de menos 5 no conjunto dos números reais, ela não existe, então eu não vou conseguir encontrá-la. Agora, o que eu estou respondendo aqui para vocês, ó, é menos raiz de 5. Então, a resposta fica diferente, tá? E se vocês usarem Bhaskara para resolver isso aí, vocês irão encontrar a mesma resposta, x1 valendo mais raiz de 5, o x2 valendo menos raiz de 5. A diferença é que provavelmente vocês vão encontrar essa resposta em números decimais, mas a resposta continua sendo a mesma, ok? Olha o nosso segundo exemplo aqui, ó. Ainda estou com o b valendo zero. Então, ainda tenho a função chamada de ax² mais c. O nosso exemplo diz o seguinte, f de x igual a x² menos 9. Para eu resolver essa função, eu vou igualar essa função a zero e vou transformá-la numa equação. Vai ficar assim, ó, x² menos 9 igual a zero, ok? Agora eu posso deixar esse x² sozinho, para que eu consiga encontrar depois o x1 e o x2, né? Então eu passo esse menos 9 para o outro lado, né? Ele vem para cá, ó, com um sinal de positivo, eu troco o sinal dele, vai ficar assim. E agora, para eu encontrar o valor da minha letra x, eu faço a operação inversa dessa potência quadrada. A operação inversa dessa potência quadrada é a raiz quadrada. E aí, eu vou ter o quê? x1 carrega o sinal positivo da raiz quadrada de 9,
o x2 carrega o sinal negativo da raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9, diferente da de 5, que nós vimos agora há pouco, ela é exata, né? Então eu posso colocá-la como se fosse um número natural mesmo, né? Então a raiz de 9 é 3. Então o meu x1 ele vale 3. Agora aqui, galera, eu tenho menos raiz de 9. A raiz de 9 ela é 3, nós já sabemos disso. Com o sinal de menos que está fora da raiz, isso é importante colocar, nós teremos a resposta do x2 como menos 3. Então, olha só como ficou muito mais simples de resolver essa minha função do segundo grau quando ela está faltando o item B. Se vocês usarem Bhaskara, chegarão na mesma resposta, mas com certeza essa maneira que eu apresentei para vocês, ela é mais rápida e mais fácil de vocês realizarem. Não é verdade? Então tá aí, ó, x1 colocado como 3, o x2 colocado como menos 3. Se eu pedisse, pessoal, para vocês fazerem o gráfico da função, o x1 e o x2 já estariam aí posicionados para vocês, tá? E para resolver o resto, né, que falta para a gente desenhar o gráfico, o vértice e o ponto da ordenada, né, vocês teriam que fazer a mesma coisa que nós fizemos na aula anterior. Então, se você não viu nossa aula de função no segundo grau com a função completa, o link vai estar aqui embaixo do vídeo. Vai lá, veja essa aula também e aprenda como encontrar os pontos para desenhar o gráfico de uma função no segundo grau. Aí já tem da função incompleta também, é da mesma maneira, ok? Agora, pessoal, nós vamos encontrar o x1 e o x2 quando o item C vale 0 na sua função. Olha só, então agora a minha função ela vai ter como ax² mais bx. Vai estar faltando o meu item C nessa função. Como que eu faço isso? Primeiro, vamos fazer o nosso exemplo aqui, ó, x² mais 3x. Esse é o nosso exemplo. Para eu resolver, primeiramente, eu tenho que igualar a 0 essa função. Então, ela está colocada aqui, ó, x² mais 3x igual a 0. Coloquei numa equação do segundo grau. E agora percebam o seguinte, pessoal. Tanto na primeira parte, x², como na segunda parte, nós temos o item, né, a letra x, aparecendo tanto na primeira como na segunda. Aqui, então, quando a minha letra C for igual a 0, né, a minha função for incompleta e a letra C for igual a 0, eu posso transformar essa minha equação que está aqui, ó, x² mais 3x igual a 0, eu posso transformar isso em uma multiplicação de dois fatores em que a minha resposta, o meu produto, seja exatamente igual a 0. Olha só como que eu vou fazer essa equação x² mais 3x igual a 0 virar uma multiplicação de dois fatores com um produto valendo 0. É assim, pessoal, ó. Se eu pegar e colocar x vezes x mais 3 igual a 0, eu vou ter essa minha equação que está aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu deixei o x em evidência. O que que é deixar o x em evidência? É colocar o x como destaque, né? Então, aqui eu coloquei o x em destaque e coloquei numa multiplicação por outro valor e a minha resposta é 0. Observem que se eu fizer a minha distributiva, fizer o meu chuveirinho aqui, ó, nós voltaremos à nossa equação original. X vezes x, x², x vezes 3, 3x. Tudo isso igual a 0. Por que que eu fiz isso? Porque observem apenas essa minha multiplicação agora e veja como é simples. Aqui, pessoal, eu tenho x vezes um número, que eu estou chamando de x mais 3, igual a 0. Aí eu pergunto para vocês, qual é a resposta para que uma multiplicação de dois fatores tenha como resultado o 0? Bom, se eu tenho dois números sendo multiplicados e a minha resposta é 0, eu só posso ter como conclusão que um desses meus números tem que ser 0, ok? Porque se eu pegar aqui e colocar 0 no lugar do x,
0 vezes qualquer número que eu coloque aqui, a resposta é 0. Se eu fizer o contrário, colocar aqui esse cara aqui, ó, x mais 3, é 0. Se ele for multiplicar com x, eu vou ter como resposta também o 0. Então, aqui nós vamos ter que observar duas situações. Primeiro, colocar o 0 aqui no x e depois colocar o 0 nesse x mais 3. Se eu fizer isso, eu vou encontrar o meu x1 e o meu x2. Colocando primeiro o x no 0, né? O 0 no x, na verdade, né? Ó, se o x for igual a 0, o que acontece com ele? Se o x for igual a 0, o x é 0, ok? E esse x mais 3 pode ser qualquer coisa, que quando eu multiplicar, vai dar 0. Agora, se o meu x mais 3 for 0, como que eu vou descobrir o valor desse cara aqui? Bom, aqui nós temos, então, x mais 3 igual a 0. Eu posso pegar esse 3, jogar para o outro lado, fazer ele ficar como menos 3, e aí eu vou ter x igual a menos 3. Opa, encontrei, né? Fácil. Se eu colocar um menos 3 aqui, ó, no lugar desse x, que foi a minha resposta que deu, observem que menos 3 com mais 3, a minha resposta realmente é 0. E se esse cara todo aqui for 0, a minha multiplicação vai ter como resposta o 0 mesmo, né? Então, eu tenho como conclusão aqui, pessoal, que o x1 ele pode ser 0 e o x2 ele pode ser menos 3. Os dois valores que eu colocar aqui no lugar do meu x, não importa, eu vou ter como resposta na minha multiplicação o valor 0 mesmo. Então, esses valores são o 0 da minha função. O x1 valendo isso e o x2 valendo o menos 3 também. Ok? Então, viram que não é tão difícil assim quando o meu c estiver com o valor zerado, quando ele não aparecer na minha função. Ok? Vamos verificar mais um exemplo aqui para vocês conseguirem entender melhor. Mais uma vez, o c valendo 0, então a minha função ela é dada como ax² mais bx. O exemplo é 9x² menos 3x. Para eu resolver essa função, já fiz aqui, ó, a igualdade igual a 0, ok? Tenho o x tanto na primeira como na segunda, então eu posso deixar esse x em evidência, transformar essa minha equação em uma multiplicação, ok? Então fiz aqui, ó, ficou x vezes, entre parênteses, 9x menos 3. Então lembrando que se eu fizer a distributiva aqui, ó, eu volto na minha equação original, tá? E aqui nós tiramos como conclusão o seguinte: x vezes esse número aqui é 0. Então, qual é a chance que eu tenho dessa resposta aqui realmente ser 0? Ou o meu x é 0, ou o meu 9x menos 3 é 0. Uma dessas duas possibilidades tem que acontecer, ou até as duas, né? Então, vamos verificar primeiro se o meu x for 0. Se o meu x for 0, né? O que acontece? 0 vezes qualquer coisa que eu tenha aqui, a resposta vai ser 0, ok? Se eu botar um 0 aqui, ó, no lugar desse x, e botar um 0 no lugar desse x aqui, eu vou ter, ó, 9 vezes 0 é 0, 0 menos 3, menos 3. 0 vezes o menos 3 que está aqui, a minha resposta é 0. Então, observem que se o meu x for 0, a minha multiplicação aqui vai dar como resposta o valor 0. Está correto. Agora, se o meu 9x menos 3 for 0, o que vai acontecer? Bom, 9x menos 3 igual a 0, eu vou ter o quê? Pegar esse menos 3, passar para o outro lado da minha igualdade. Então, ele vai ficar aqui com o sinal de positivo, ok? Então, ele vira mais 3, ó, igual está aqui. E como eu quero encontrar o valor do meu x, eu pego esse 9, passo para cá dividindo, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o meu x ele vai ter como resposta 3
nonos. Se eu quiser simplificar mais esse meu número, eu posso dividir por 3 aqui em cima, posso dividir por 3 aqui embaixo, eu vou ter como resposta 3 dividido por 3, 1, 9 dividido por 3, 3. Então, eu vou ter como x2 o valor 1/3. Então, o que acontece? Se o meu x for 0, o meu x1 vai dar certo aqui, então meu x1 é 0. Se o meu 9x menos 3 for igual a 0, eu vou ter como resposta no meu x2 1/3. Logo, x1 é esse, o x2 é esse, ok? E lembrando que se eu fizer o Bhaskara, fizer a fórmula de Bhaskara com esses valores dessa função, eu vou encontrar, pessoal, a mesma resposta. Então, o que nós trouxemos aqui para vocês foi apenas mais um método de vocês resolverem uma função do segundo grau. Se for completa, faz Bhaskara, resolve, acha o zero da minha função x1 e x2. Se não for completa, vocês têm aí essas duas maneiras para resolver, ou usando a primeira parte, que é quando b for igual a 0, ou usando essa segunda parte que foi apresentada quando o seu item C for igual a 0, ok? Então essas foram as nossas apresentações de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Espero você na nossa próxima aula. Então comente aqui embaixo do vídeo se você gostou, o que você achou da aula. Se inscreva e também dê o seu like aí para continuar ajudando a gente a fazer esse trabalho para vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.